O Senhor derrame a sua unção com porção dobrada sobre você, a sua família, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Tenha fé. A fé ela é a certeza daquilo que nós não vemos, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta estar pedindo fé, porque ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos motivação, incentivo, disposição, força, coragem, ânimo para nós orarmos e falarmos com Deus. Contarmos os nossos problemas a Ele. Experimente isso, você que ainda não tem essa experiência, né? Mas hoje eu quero trazer um tema que está muito comum nos tempos atuais. Eu até estava conversando com meu filho sobre isso, que antes quase a gente não ouvia falar na hipertensão arterial. E hoje é com muita frequência que a hipertensão arterial, que a hipertensão arterial ou a pressão alta, como é conhecida também, é quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos limites normais, né? E os níveis considerados ótimos são de 120 a 80, né? Quando nós medimos a nossa pressão. A pressão arterial, ela é silenciosa, né? Mas quais são os sintomas? Os sintomas da hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois na maioria dos casos não são observadas pelos sintomas, mas pode ocorrer dores no peito, dores de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, assim como da diabetes também, né? E os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial ou pressão alta é o tabagismo, né? Fumar, o alcoolismo, obesidade, o sobrepeso, né? O estresse, ansiedade, má alimentação com elevado consumo de sal, falta de atividade física, níveis altos de colesterol e também pode ser hereditário, né? A família pode ter um histórico de da pressão arterial, né, elevada, né? Então, quais são os riscos da pressão arterial não controlada? Porque é preciso haver controle da pressão arterial, é preciso consultar um médico, daí a importância que eu fico falando de consultar um médico, né? Um clínico geral, que ele vai fazer os exames, vai fazer para dar o diagnóstico se a pessoa tem ou não, se é hipertenso ou não, né? Porque pode causar a morte. São os riscos muito grandes, né, da pressão arterial. É o infarto ou insuficiência cardíaca, a AVC, né? É o derrame, conhecido derrame, que pode ser também hemorrágico, né? Distúrbio da visão e cegueira, insuficiência renal ou paralisação dos rins. Então, são inúmeros os riscos que ocorrem da hipertensão, porque o coração, ele trabalha como uma bomba que joga o sangue para frente enquanto se contrai e enche as artérias.
Aí é por isso que veio o infarto. É bastante preocupante, é bastante você procurar um médico, nós procurarmos os médicos, né? Para que nós tenhamos o controle da nossa pressão, né? Ela é uma doença silenciosa, sim, né? E é por isso que é preciso se prevenir, mantendo o peso adequado, diminuir ou abandonar consumos de bebidas alcoólicas, não fumar, ter uma alimentação saudável. Eu fico falando sobre essa importância da alimentação, né? Evitar o estresse, mau humor, raiva, enfim, né? Praticar atividades físicas, evitar de ficar parado, diminuir o sal na comida, né? Ler o rótulo dos alimentos, evitando com menor teor de sódio, né? E tomar medicação de acordo com a orientação médica. O que não se pode é se automedicar. Nós vivemos numa sociedade hoje, essa sociedade tão, como é que se diz, tão contaminada, né? Tão contaminada por tudo. Uma sociedade agitada, uma sociedade, um ambiente poluído, né? Que as pessoas se aborrecem, as pessoas se zangam, e são vários os fatores que mexem com o corpo, a alma e o espírito. Então, é importante, sim, se prevenir da hipertensão. É importante, sim, procurar um médico. É importante, sim, fazer de vez em quando, de 6 em 6 meses, exames de fezes, de urina, de colesterol, de triglicerídeos, diabetes, hipertensão, enfim, que os exames que o médico pedir, né? Não deixe que as coisas para depois, porque a pressão arterial ela afeta todo o corpo, a alma e o espírito, né? Porque se o corpo não está funcionando bem, logicamente que a alma e o espírito também não. Você já percebeu que quando a gente está com problemas, a gente não tem nem disposição quase de orar, não é verdade? De ler a Bíblia, de jejuar, porque nós ficamos debilitados. É aí que o Senhor nos diz, né? Não temas que eu estou contigo, não fique ansioso, que a ansiedade, a hipertensão também, a ansiedade traz a pressão alta, né? E também é afetado o nosso organismo, como eu falei, os nossos olhos, que pode causar cegueira, né? Nossos rins com insuficiência renal, o cérebro, que pode ocasionar demência, derrame cerebral, o coração com insuficiência cardíaca. Então, a pressão, a pressão arterial ou pressão alta, ela é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos e também a paralisação dos rins, né? A partir de 140, medindo acima de 140 por 90, já é considerado uma pessoa hipertensa, né? Tá entendendo? E evitar, ter bastante, evitar o estresse, ansiedade, dias frios, e estar sempre consultando o médico, tá entendendo? Sempre consultando o médico, né? Porque o diagnóstico, ele é importante porque o médico passa os remédios, né? Ele passa os remédios, e aí nós vamos tomando remédio e nós ficamos prevenidos, né? Prevenidos de futuros problemas maiores, né? Reduzir o álcool, o fumo e o cigarro e caminhar. Não podemos ficar parado, né? E
E também não está acima do peso. É preciso bastante cuidado nisso, tá entendendo? Então vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar, nós somos os cristãos, também adoece. Cristão também cuida da saúde, cuida do corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Da alma e do espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então vamos evitar de comer o açúcar, né? Comer comidas doces. Não é que você deixe de comer, né? Mas que coma, por exemplo, caranguejo. É comer uma vez por mês, para não também, quando for comer, não se sentir mal, né? Mas sim comer com moderação e não comer com intensidade, mas evitar o sal, o açúcar por causa da diabetes. Enfim, vamos cuidar da nossa pressão arterial, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito, né? Porque é importante que nós estejamos com o nosso corpo com saúde, né? Saúde e paz, elas são importantes, porque nós temos saúde e paz, a paz que excede todo entendimento, nós temos coragem de estudar, temos coragem de trabalhar, de levantar cedo, de orar, enfim, né? Nós temos disposição para isso, mas quando nós estamos com o nosso corpo afetado, nós não temos coragem, vontade nem de levantar da cama ou da rede. Então, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Procure sempre o médico. Cuide da sua pressão arterial, tá bom? Um abraço e fique todos na paz do Senhor e vamos orar um pelos outros, né? Vamos orar porque os sãos não precisam de médico, mas hoje nós estamos precisando de médico, né? Nós precisamos estar de 6 em 6 meses para ver essas doenças silenciosas como é a hipertensão. Um grande abraço com braços de oração.